que aconteceu? Eu entrei em depressão e eu comecei a não querer viver. A minha vida passou a não fazer mais sentido. Então, apesar de eu não ter vontade, não ter coragem, né, de me matar, eu dormia e eu pensava assim, eu podia amanhecer morta. Se eu amanhecesse morta, nossa, que beleza. E eu ia descansar. Era desse jeito. Eu não era triste, mas eu era apática. Eu tava cansada, eu tava exausta. É uma exaustão que eu não sei te dizer, você não tem filho? Filha, quando você tiver, você me liga, você fala, agora é punk, é punk. Enfim, eu passei 3 anos da minha vida sem saber que tinha Deus e pedindo pra morrer. Então, você tá pedindo pra Deus, né? Quando você pede pra Deus. Eu podia morrer, tô pedindo pra quem? Pra Deus, mas eu não acreditava em Deus. E Deus é tão bom e tão maravilhoso, eu vou contar muito rapidamente, porque são 15 horas de testemunho, eu vou contar só o que importa, tá? Tem muitas outras coisas importantes. Amiga, mas posso te falar? A gente tá sem tempo. Você também agora, que não vai lá no Arthur. Você não vai lá no Arthur, Arthur vai ficar aqui. A gente só dá uma pausa pra assistir o BBB, o Paredão e volta. Sensacional. Fica à vontade. Eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. Me aconteceu, foi uma noite incrível, onde durante essa noite eu quase perdi a minha vida. Tinham mais amigas comigo nesse lugar. E eu fiquei lutando com a minha vida. No meio da minha guerra, hoje eu entendo que era uma guerra espiritual, uma guerra de tudo. Que eu tava perdendo a minha vida real, eu cheguei a ter uma parada cardíaca ali, onde eu fiquei cinza. E as meninas falaram, não, você tava cinza nessa hora aí, não tinha coração, não tinha nada. Eu me pergunto, por que vocês não me levaram para o médico? Porque elas sacaram ali que era um negócio muito louco. Foi lindo. Eu não acreditava em Deus, em resumo, muito resumo. Comecei a passar mal, comecei a achar que eu ia morrer, tinha certeza absoluta, não conseguia falar, não conseguia ver. E aí eu comecei a pedir pra Pétala chegar logo, porque eu achava que ela ia me olhar e ia entender que eu tava passando mal e que eu precisava ir pro médico. E eu tava com mais 2 amigas que não estavam entendendo, porque eu não conseguia falar. E eu travei. Quando a Pétala chegou, e ela viu a minha cara assustada, ela é extremamente de Deus, assim, extremamente conectada com Deus. Ela falou, amiga, você tá brava comigo? Eu falei, agora eu vou morrer, não vai ter como. Agora já era. Aí elas, não é nada com você, tem assim, então, ela tá assim, tem um tempo, tal. E eu ali, dura, angustiada, querendo logo que ela me visse e me levasse pro médico. Aí ela falou, amiga, vamos orar? Eu falei, fudeu. Agora eu vou morrer. Orar! Uma hora dessa eu morrendo, ela me vem com o negócio de orar. Só que era assim, era isso ou era nada. Eu só tinha oração ou a morte. Mas você tava parada sem falar nada? Congelada. Nessa hora, existia um determinado momento que começou a faltar a minha força e eu comecei a escorregar na porta do hotel e eu fiquei assim, parada, congelada, sem me mexer, sem mexer o olho, sem nada. Parecia uma paralisia. E um foi troço do nada. Bizarro. Do nada, dentro de um contexto gigante, né? Vou só te resumir, mas foi do nada. E eu travei, e aí, enfim, quando essa minha amiga veio e falou, vamos orar, eu falei, ou é a oração ou é a morte, né? Nessa hora que eu falei, aí eu consegui olhar pra ela e fiz assim, não consegui falar, mas eu fiz assim, vamos. Aí eu não lembro, tudo ficou preto, segundo elas eu desmaiei, fiquei assim, tipo, né, e eu já tava na cama. Quando eu abri o olho na cama e ela falou assim, você aceita Jesus? Eu falei, tô morrendo mesmo, vou ter que aceitar rápido, né? Aí ela falou, você aceita Jesus? Foi a primeira vez que eu consegui falar, eu falei, aceito. Quando eu falei aceito, a luz do hotel fez, mentira. Explodiu. Juro. Tá, Pétala, que não me deixa mentir, Juliana, Marcela, e o Hotel Fazano, lá de Angra, que não me deixa mentir, estourou, vrau, as luzes. E aí eu olhei, aí elas gritavam, aí eu falava, Jesus amado, o negócio existe mesmo. Agora vai que vai me levar. E assim, bizarro, amiga. Eu tô arrepiando foi muito. lindo. Meu encontro com Deus foi muito bonito. Mas, tipo assim, a luz estourou como, assim? Tudo fez assim. Eu me sinto mais gostoso porque eu tenho um bom ingrediente. Quem quer dinheiro? Ei, você aí, não está ganhando dinheiro na internet ainda? Aprenda a ganhar muito dinheiro com esse cara sem precisar sair de casa. Confira o primeiro link na descrição. Como se fosse um apagão e todas as luzes do hotel inteiro, como se fosse a rede, como se tivesse caído um pane, estouraram. O mais impressionante é que não foi uma vez. Ela perguntou se eu acreditava em Jesus, se eu aceitava, durante 3 vezes durante a noite. As 3 vezes a luz caiu. As 3 vezes. Você tá louco, velho. Não só isso. Demais, vou tirar aqui pra vocês verem. Foi surreal. Eu estava no quarto 3. O Arthur nasceu no dia 3/3. Ele tem uma tatuagem atrás da perna, escrito 3. Você vai entender. Às 3 da manhã, eu entendi, porque isso foram horas de luta. Eu tava vomitada, pelada, eu tinha certeza que eu ia morrer, lutando ali com a vida, e fui tendo várias experiências com Deus, que não dá mesmo pra contar tudo por causa do tempo, né? Fui tendo várias experiências com Deus, fui entendendo várias coisas muito fortes. Teve um momento específico que uma amiga minha tava chorando, a Ju,
e se balançando. Parecia o Tonho da Lua, balançando e chorando, assim, angustiada. E a Pétala, parecia que ela tinha incorporado ali um pastor, um missionário, e ela ia falando coisas bíblicas, assim, que ia batendo muito no meu coração. E eu não conseguia falar, nem ver, nem direito, era uma coisa louca. A única coisa que me acalmava foi um louvor que ela colocou, da Isadora Pompeu, Seja Forte e Corajoso. E aí eu ficava ouvindo aquele louvor, e aquilo ali me acalmava. Eu ficava tentando controlar a morte. É como se eu estivesse tentando controlar a morte. Que eu não queria morrer ali naquele momento. E aí eu olhei pra cara dessa minha amiga Ju, e olhei pra cara da Pétala, e consegui falar. Eu falei, o que você tá chorando pra minha amiga? Ela falou, tô chorando por causa do Pedro. Pedro é o filho dela. Aí eu olhei pra Pétala e falei, o que você tem pra falar do Pedro? Porque ela ficava falando de tudo, eu falei, consola ela, né, falando alguma coisa do Pedro. E a Pétala é muito engraçada, ela entendeu que era Pedro da Bíblia, não o filho da menina. E aí ela pegou, ela é muito debochada, ela é muito engraçada. Aí ela falou, Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí a Luz, aí eu entendi que a história do Pedro era eu, porque eu neguei Jesus 3 vezes. Eu fui criada com uma melhor amiga minha que chamava Larissa, ela me levava todo final de semana pra igreja. O meu corpo ia, mas eu não ia, né? Eu tava ali com o corpo brincando com ela. Depois, a minha melhor amiga da infância, que já mais pra frente da adolescência, era filha de pastora, a Sara. Então, eu também ia pra igreja. Mas o meu corpo que tava ali. E a Simone, quando aconteceu tudo do meu casamento, ela falou, amiga, vai pra estância, você precisa encontrar Deus. Eu fui, né? Eu ia tentar, mas eu não achava Deus. Eu não tava pronta, eu acho. Não era o meu momento. Então, eu tentei, mas de certa forma, eu neguei Jesus 3 vezes, né? E aí, eu entendi que aquela história do Pedro ali era comigo. Aí ela falou, até o sol amanhecer você me negar 3 vezes. Eu falei, fudeu, até o sol amanhecer eu vou ficar ruim aqui nesse nimbo. E fiquei ali. Resumindo, foram acontecendo coisas, eu fui me despindo da vaidade, do dinheiro. Foi muito interessante, porque a gente foi de helicóptero, andamos de barco, estávamos em Angra numa diária de um hotel de 10 mil reais. Então, assim, a luxúria e o dinheiro, ele estava instalado. E aí, no meio do meu auge, do meu sofrimento ali, da minha morte, a Pétala, ela é muito engraçada. Ela ligou pro pessoal, porque ela estava em outro quarto, e ela falou, você pode trazer um colchão pra mim? E aí o cara falou, é 600 reais. Ela, o quê? 600 reais, amiga? Não tem como 600 reais. Eu morrendo. Eu não queria saber quanto era. 600. Só que ali eu entendi, tipo assim, o dinheiro é nada. Nada. O dinheiro é nada perto da vida. Nada. Não que o dinheiro não tenha importância, mas assim, o dinheiro ele tem que vir muito depois. Sim. E aí eu entendi o recado sobre o dinheiro, sobre a vaidade, sobre o se despir. Eu falei, cara, Deus tá me dando uma lição de vida. Eu tô no melhor lugar, eu cheguei do melhor jeito, eu tô no melhor... E eu trocaria tudo isso pra viver 2 segundos a mais. E eu falei, cara, que lição de vida. Só que isso tudo era muito dentro de mim. Dentro da minha cabeça. E aí eu chorava, vomitava, eu tinha certeza. Resumindo, quando que eu entendi o que eu precisava fazer para sarar? Às 3 da manhã, quando eu entendi que eu não tinha resolvido o meu orgulho. Eu não tinha ligado pro Arthur. Ele vinha o tempo inteiro no meu coração. A gente tinha separado, o escândalo vocês já sabem o que aconteceu. E eu não tinha perdoado ele totalmente. Por quê? Se eu tivesse perdoado, eu tinha voltado para ele. Porque eu queria voltar. Meu coração era voltar. Eu não voltava porque eu tinha medo. De mim mesma, do que fosse acontecer, do julgamento das pessoas e tudo mais. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu vou ligar pra ele, porque o que acontece? Eu vou morrer de qualquer jeito. E ele que vai cuidar dos meus filhos, eu vou ligar pra ele, vai ter que cuidar dos meus filhos, e é isso aí. Então, resumindo, fui até com muita força, porque eu não conseguia andar. Fui até o celular, onde estava tocando a playlist. E eu também não queria que ele me ligasse, porque eu não queria que parasse de tocar as playlists. E eu não enxergava direito, era um sacrifício. Então, eu coloquei assim... Ai, que louca. Eu ficava testando Deus. Tem isso também. Eu ficava testando Deus o tempo inteiro pra saber se era verdade, que ele existia. Eu ficava pedindo respostas. Aí eu pensava assim, se Deus existe, ele vai me provar agora através do Arthur. Aí eu cheguei do nada e falei pra ele assim, quem te criou? Oh, que louca. Do nada, uma pergunta. Aí ele, oi, 3 da manhã. Amor, você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa pra você? O que tá acontecendo e tal? Aí eu escrevi, liga pra Pétala. E aí, ele não tinha o telefone da Pétala, isso é muito interessante. Ele estava num grupo de pastores, e nesse momento o grupo subiu. E ele viu uma pessoa que estava acordada, ele pediu o telefone da Pétala, e um dos pastores ligou, deu o telefone da Pétala. Ou seja, já é uma resposta de Deus, porque se ele não tinha o telefone da Pétala, ele ligou. E aí a Pétala falou, olha, ela não tá conseguindo falar, tá tendo uma guerra espiritual. Foi narrando o que estava acontecendo. Aí ele falou, eu tô indo pra aí. E aí eu fiquei com muito medo, porque era de madrugada e ele falou que ele ia de carro. Ele estava em São Paulo, eu estava em Angra. Eu falei, não tem como. Eu morrendo de medo dele correr e tudo. Falei, vai morrer. Mas nessa época você estava terminado. Terminado. Mas ela falou, tá morrendo? Ele falou, vou, né? Claro.
E aí ele falava, mas e se eu for e ela me rejeitar? Ele tem muita dificuldade com rejeição. E se eu for ela me rejeitar? E a Petra chorava, ela falava, amigo, se ela tá te ligando é porque é coisa de Deus, só Deus ia fazer ela te ligar. Não duvida, vem, pega o carro e vem, e tal. E era mesmo, a gente tava num pé de guerra ali violento, só Deus mesmo. E aí, enfim, resumindo, quando ele falou, eu vou, eu não queria, eu fazia assim, que eu não queria que ele fosse. Porque eu falei, vai morrer na estrada. E aí veio no meu coração que ele só, pra ele vir e eu ficar segura, ele tinha que vir em cima de oração. E eu lembrei de um pastor que eu não tinha conexão nenhuma, o André, lá da Lagoinha de Miami. Não tem André Fernandes? André Fernandes. Tá. É um pastor sensacional, maravilhoso. E eu tinha visto ele por um acaso, porque eu nem acreditava em Deus, por um acaso, semana passada eu tinha visto ele, tava na minha cabeça. Aí eu falei, vou mandar mensagem, 3 da manhã, tá, gente? Vou mandar mensagem pro homem, vou mandar ele fazer a oração. O cara tem mais de 1 milhão e poucos seguidores. Não é assim, manda mensagem, faz uma oração aí. Não é assim, né? Eu mandei mensagem. Tem um recado, ousada ainda, porque eu tava batendo no meu coração como se fosse Deus. Tem um recado de Deus pra você. Ele respondeu na hora, manda. Ele, tipo, como se ele tivesse preparado. Nossa. Aí eu falei, vem fazendo oração. Aí eu fui falando pra Petra, que eu não conseguia enxergar nessa hora. Falei, manda ele vir fazendo oração com o Arthur. Resumindo, ele ligou pro Arthur. Eles vieram fazendo oração na estrada inteira. Chegou um determinado momento da estrada, onde apareceu assim... Estrada do Tesouro, é isso. Depois você traz aqui pra ele te contar a versão dele, que é muito legal. Estrada do Tesouro. Aí ele falou que era muita neblina e o GPS desligou. E ele só foi. Ele falou, cara, eu vou morrer. E ele foi na neblina sem saber pra onde estava indo. De repente, ele estava em Angra, 6 da manhã. Ele fez em 3 horas o trajeto São Paulo-Angra. Como? Nem ele sabe, porque ele não sabe que estrada é essa. Ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe, perdeu o sinal, ninguém conseguia falar com ele. E ele chegou de carro. Resumindo, ele 3/3, com a tatuagem 3 e tudo mais, é que a Bíblia tem muito número 3, tem muito significado do número 3. Eu no quarto 3, 6 horas da manhã, a hora que o sol está nascendo, ele abre a porta. Foi a coisa mais louca que eu já vivi na minha vida. E aí eu continuava lutando para não morrer. Quando eu encontrei ele, eu tinha certeza que ia passar. E que ele era a minha missão final do aprendizado. Só que não passou. Quando eu abracei ele e não passou e eu fiquei tensa, eu falei, gente, eu vou morrer. Não tem mais nada o que eu fazer. E aí eu escolhi parar de lutar e me entregar à morte. Porque eu estava muito cansada. Eu tinha lutado durante 15 horas. E quando eu escolhi me entregar à morte e me joguei no colo dele, eu fiquei boa. Por quê? Porque você não tem que lutar. Você tem que aceitar o que Deus tem para você. Você tem que aceitar o seu propósito. Você não segura a vida. Você não luta com a vida. Você aceita o que Deus tem para você. Então, Deus sabe falar com cada um de nós da maneira perfeita. Por que Deus quase me tirou a vida? Porque eu pedi. Há 3 anos eu falei, me leva embora, me leva embora, me leva embora. Não para ele, porque eu não sabia que ele existia, mas eu falei o que eu queria ir embora. E aí ele me deu a oportunidade de eu ver que eu não quero ir embora. Só não tinha ele no meu coração. Eu tinha muito dinheiro, como ainda tenho, graças a Deus. Eu tinha 2 filhos lindos, como ainda tenho, graças a Deus. Só que eu não tinha ele. Eu tinha tudo e eu não tinha nada. Sou famosa, tenho a carinha bonitinha, um monte de coisa bonitinha como todo mundo queria, tenho um monte de seguidor como todo mundo queria, mas eu não tinha o mais importante, Deus. O resto é resto. Então, para mim, foi um encontro, uma lição de vida que eu nunca vou esquecer. Só Deus sabe o que a gente precisa. Eu precisava perder a minha vida para dar valor a ela. E aí você se jogou. Nossa, gente, juro, eu tô aqui assim, ó, meu Deus do céu. Eu tô, porque isso eu nunca ouvi algo assim. Eu nunca ouvi mesmo algo assim. Foi muito forte minha conexão com E aí você se jogou? Aí eu me joguei no colo dele e tava muito cansada. E aí eu fui passando, eu fui ficando bem. E assim, lembre-se, eu pelada, fedida, vomitada. Ou seja, totalmente despida de vaidade. Aí eu entendi o que é um amor, o que eu queria e tal. Aí a gente deitou e dormiu no chão, assim. E as minhas amigas todas juntas no quarto, cansadas, exaustas. E Isadora Pompeu tocando antes da gente casar. Tudo na vida é acordo. Antes da gente casar, eu falei, eu tenho um trato, eu tenho os meus valores. A comida pra mim não tem a ver com a estética, tem a ver com a saúde. Eu não vou deixar você colocar uma comida dentro da minha casa, sendo que eu tenho um filho, na época ele tinha 18 anos. E eu vou estar dando exemplo desse filho que eu não quero. Se você quiser casar comigo, na minha casa não entra. Isso é por mim, não é pra você. Você pode comer o que você quiser, na rua. Não devia ter falado essa frase, né? Você pode comer o que você quiser. Quase tudo. Mas, tá vendo? Eu devia ter especificado.
explicado melhor no começo do casamento. Amor, você pode comer o que você quiser na rua de porcaria que entra pela boca. Que entra pela boca. Pela boca, tipo, que entra pela boca. É isso, é isso. Pois é. Aí, tá vendo? Eu vi, teve um meme falando assim, Mayra, o Arthur não te traiu 16 vezes, saiu 16 vezes pra comer pão. Tá vendo? Eu vi muito disso também. Você sabe que eu sou muito desapegada a essa coisa. Eu não sou uma pessoa ciumenta. Eu não sou uma pessoa que, tipo, eu quero ele pra mim, blá, blá, blá. Eu sou zero essa pessoa. Minha parada com o Arthur, e isso ele já falou lá dentro, foi a deslealdade, não foi a traição. Eu não acho que todos os homens dão conta de ser fiéis o resto da vida. E quando eu casei com ele, eu falei, cara, se algum dia você fizer alguma coisa, me conta. Me dá o direito de saber se eu quero continuar ou não. Vamos decidir juntos o que eu vou fazer com essa informação. Se nosso casamento for legal e for saudável, e isso for um ponto, talvez eu te perdoe. Mas eu preciso decidir, eu preciso escolher e tal. Então a minha parada com ele foi a deslealdade, não a traição em si. Hoje, eu não aceito mais traição. E por quê? Aí as pessoas zoam isso também. Depois de aceitar 16, não aceita mais. Não tem a ver com isso. Se eu não tivesse conhecido Deus, eu continuaria aceitando. Não tem problema. Eu sou bem resolvida com isso. A questão é que quando uma pessoa vai para a cama com outra pessoa, existe uma troca de energia muito grande. Tudo que aquela pessoa vem e traz, ela descarrega ali, eles trocam energias. E assim, cara, eu me cuido tanto, eu cuido tanto da minha saúde, eu faço os meus devocionais, eu me conecto com Deus, eu tenho uma vida... Cara, eu só trabalho, eu só vivo para minha família, para as minhas clientes, para os meus filhos. Não tô afim de carregar várias energias aí estranhas, né, do tudão. E aí essa foi uma conversa que a gente teve, que graças a Deus hoje ele mudou a cabeça dele, porque ele entende isso. E aí eu falei, eu não aceito. Se você quiser, a gente vai terminar e tal. Mas hoje ele é uma pessoa que ele mesmo, tipo, é muito distante do que um dia ele foi ali naquele período, sabe? Sim. O Arthur passou por um problema de desconexão com ele mesmo. Ele se perdeu dele mesmo, ele não sabia quem era ele. E assim como ele tá tendo compulsão alimentar lá na casa e ele teve compulsão sexual. Isso é uma compulsão. Uma pessoa que tem compulsão, ela tem compulsão no sexo, ela tem compulsão na compra, ela precisa olhar os problemas e as feridas. Ele era uma pessoa que não gostava de olhar. Eu me sinto mais gostoso porque eu tenho um bom ingrediente. Quem quer dinheiro? Ei, você aí, não está ganhando dinheiro na internet ainda? Aprenda a ganhar muito dinheiro com esse cara sem precisar sair de casa. Confira o primeiro link na descrição. Os problemas e as feridas. Eu batia muito na tecla no nosso casamento. Você precisa de um psicólogo, você precisa de um terapeuta, você precisa de um terapeuta, você precisa de um terapeuta. E ele deixava pra lá, deixava pra lá, deixava pra lá, fingia que tava tudo bem, quando na verdade não estava tudo bem. E aí é isso. Sai de alguma maneira. Hoje, ele entende o que não está tudo bem, ele faz tratamento já tem um tempo com uma psicóloga, que eu acho que todos nós deveríamos, né? Porque a gente precisa olhar nossas feridas. E resolve essas questões do abandono, várias outras coisas que ele sofreu, abuso na infância e tudo mais. Ele resolve essas coisas na terapia. Mas enquanto você não olhar as suas feridas, você vai ferir outras pessoas, porque gente ferida machuca. Então, o que ele fez comigo me feriu, mas feriu a ele também, porque ele também estava se ferindo, ele também estava perdido. Ele estava por uma busca insaciável, ele nem sabe do que. Era de um vazio que ele tinha dentro que ele queria preencher. Vazio de pai, vazio de mãe, não se preenche com nada. Aí você vai comer o mundo, em todos os sentidos, sexual ou de comida, alimentar e tanto faz, e não vai preencher. Então, acho que as pessoas deveriam se olhar mais, se cuidar mais, admitir os erros. Não é feio a gente errar, feio é a gente permanecer no erro. E hoje você lida com isso muito bem, não é algo que você joga na cara dele e não é algo que te afeta também. Total, me lido muito, muito, muito bem. Nunca joguei absolutamente nada na cara dele. Assim que a gente voltou, eu tive muita dificuldade comigo mesma, não com ele. Não com a desconfiança dele ou não, mas com o meu questionamento. Será que eu tô fantasiando? Será que eu tô deixando romantizando alguma coisa e não tô vendo? Eu comigo. Porque o que aconteceu? Como eu estudo muito, né, a parte psíquica, eu fiquei muito envolvida. Quando eu descobri esse desvio de personalidade que ele teve, eu não me perdoei. Eu falei, como eu não vi? Como é que eu deixei chegar aqui? Eu trabalho com isso, cara. Eu faço isso da minha vida o tempo inteiro. Eu ajudo pessoas. O líder do mercado financeiro, o Thiago Negro. Eu trabalho a cabeça dessas pessoas. Como é que eu não vi meu marido na minha casa? E eu não me perdoei. Eu comecei a
a brigar comigo mesma nessa questão de culpa. E aí eu entendi uma coisa muito óbvia, e todos os psicólogos que não me deixam mentir, não existe psicologia dentro de casa, né? Não sou psicóloga, sou psicoterapeuta, são coisas diferentes, trabalho com análise comportamental. Sou formada em psicoterapia. E aí, eu fui analisar o que tinha acontecido comigo. E, obviamente, santo de casa não faz milagre. Você não analisa quando tem sentimento. Por isso que um psicólogo não pode atender o próprio marido, não pode atender a própria mãe. Porque quando existe sentimento envolvido, você fica cego. Você não vê. Aí, quando eu entendi e me perdoei, eu fui capaz de perdoá-lo. Então, a questão era comigo. Eu me dei uma chance. Não dei uma chance pra ele. Eu dei uma chance pra mim. A família é minha. A vida é minha. A filha é minha. O sonho é meu. Então, eu me dei uma chance. Sim. E hoje você, tipo, não tem a senha dele ou tem? Nunca tive. Nunca teve. Nunca liguei. Hoje, nesse momento, tenho tudo. Porque eu tô de empresária dos ADMs todos da vida. São 30 pessoas. Mas assim, de pegar o celular e olhar... Zero. Nem eu, nem ele, a gente não faz. A gente tem a senha um do outro, porque às vezes fala, pega aí, faz aí pra mim, Coloca mas música. exatamente. Mas não tem, eu não acho saudável isso, não acho saudável. Por exemplo, quando a gente voltou, ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu WhatsApp conectado no seu computador, vou te dar minha senha de tudo e você vai olhar. Eu falei, então eu não vou viver, né? Então eu vou ficar louca? Não quero. Isso é doentio. E aí eu tô sendo abusiva com você. Porque se eu entrar nesse lugar da pira, eu tô sendo abusiva. Que inclusive nós somos o tempo inteiro, que é uma coisa que a gente tem que reavaliar. A mulher que cata o celular e olha e fuça, isso é abusivo. Isso é um relacionamento abusivo. Você não pode invadir o espaço do seu marido. Se você confia nele, você tá com ele. Se você não confia, termina com ele. Ou você fica com ele desse jeito mesmo e dá conta disso aí. Você acredita naquilo de quem procura acha? Eu acho que quando você procura, você acha, porque às vezes você vai achar algo que você tá criando ali dentro de uma conversa, dentro de um outro contexto. Vira o que você tá imaginando. Uma conversa machista, desses grupos nojentos machistas que homem tem, de putaria, que ficam mandando foto de mulher. Isso é uma coisa que fere nós mulheres. A gente não gosta de entrar num grupo e ver uma xereca. De ver uma mulher peladona lá, que não é a nossa xereca, né? Pro nosso marido. Não gosta. Você gosta de saber que seu marido tá olhando outra mulher pelada? Não. Por quê? Pra que ele tá fazendo isso? Pra que ele tá admirando outra mulher? Pra despertar desejo nele? Se ele só quer ficar com você? Isso é burro. Isso não é inteligente. Então, vai machucar, então não faz. Não olha, porque se vai te machucar. Você acredita que eu sou de boa com isso? Com grupos e com tudo mais? Eu não sei se o Zé Felipe tem... O Zé Felipe tem grupo, eu acho. Mas eu não sei se manda mulher putaria. pelada. Mas eu sou tranquila. Eu também. Mas o que eu quero te dizer é, se você entrar e te ferir, então não entra. Então não fuça, não entendeu? Fuça, Eu também sou, mas eu penso. não gosto em termos de parte cultural e psíquica. Eu não ligo. Sim. Mas se agora falando da parte social, acho caído. Os homens são machistas, eles ficam falando de mulher como se a mulher fosse um pedaço de coisa, contando que mulher que comeu, como que fez com ela, se é isso, se é isso pra mim é aquilo tão outro. passado que eu nem, tipo assim, eu olho e falo, tipo assim, tinha uma mulher pelada no celular e já comenta assim, nossa, tão mongolóide um trem desse. Exato. É infantil. É Tão infantil. que pra mim não me afeta, tipo, em nada.